eu quero compartilhar com os irmãos sobre o Espírito Santo. Primeira coisa, eu gostaria de relembrar os irmãos sobre duas verdades sobre o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, um vento ou algo parecido. A Bíblia diz que ele é uma pessoa. A Bíblia diz, por exemplo, que ele é inteligente. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Ele tem vontade, Romanos 8, 27. Ele tem sentimentos, Efésios 4, 30. Ele realiza atos próprios de pessoa, como ensinar, Lucas 12, 12. Falar, Atos 8, 29. Testificar, Romanos 8, 16. Interceder, Romanos 8, 26, e muitas outras coisas que são características de pessoa. Em segundo lugar, o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele também é Deus. O Espírito Santo não vem de Deus, ele é Deus em pessoa. Esse texto que nós lemos é uma boa explanação do que é a Trindade. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, e a Bíblia diz que o Pai gerou um Filho dentro da eternidade, e esse Filho então é eterno e é Deus, e o Pai e o Filho conjuntamente expiraram o Espírito Santo dentro da eternidade. Então o Espírito Santo é Deus e é eterno também. Isso nós podemos ver em João capítulo 14, 26 e também em João capítulo 15, versículo 26. Tudo mais que nós conhecemos foi criado fora da eternidade. Então está sujeito ao tempo. Não é eterno, tem começo. A Bíblia afirma explicitamente que o Espírito Santo é Deus. Podemos ler isso em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Também lhes são atribuídas perfeições divinas, como onipresença, está lá no Salmo 139, de 7 a 10, onisciência, 1 Coríntios 2, 10 e 11, onipotência, 1 Coríntios 12 e 11, e eternidade, Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo também realiza obras divinas, criação, está lá em Jó 26, 13 e 33, 4, regeneração, João 3, 5 e 6, e ressurreição, Romanos capítulo 8, versículo 11. E finalmente a Bíblia mostra o Espírito Santo em posição de honra com as demais pessoas da Trindade, como no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, 16 e 17, no batismo dos convertidos, em Mateus 28, 19, e também na bênção apostólica, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. E eu queria reafirmar com a igreja nessa noite 3 verdades sobre o Espírito Santo, o nosso fiel companheiro. Em primeiro lugar, é que o Espírito Santo agiu em nós antes mesmo de nos convertermos. Vejam o que está escrito aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 7 a 11. Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se nós perguntarmos assim, o Espírito Santo age no pecador? A nossa primeira tentação é dizer assim, não. Só que age sim. Apesar da Bíblia deixar bem claro que o Espírito Santo não habita no pecador impenitente, isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, não é correto dizer que ele não age no pecador, porque se ele não agisse no pecador, ninguém jamais se tornaria um crente em Jesus Cristo. Porque é a pessoa do Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o pecador do seu pecado e o leva a crer em Jesus. Jesus diz aí na explicação, do pecado porque não crê em mim. Esse é o grande pecado, não crê em Jesus. E o Espírito Santo nos convenceu
de que nós éramos pecadores e que nós precisávamos de Jesus. Em segundo lugar, ele convence o pecador da justiça. Qual justiça? A justiça de Jesus. Que ele disse, eu vou para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo, além de convencer o homem de que ele é um pecador, convence o homem de que Jesus é justo e suficiente para salvá-lo. E por fim, convence o pecador também do juízo. E ele diz, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O Espírito Santo é que colocou em nossos corações o temor a Deus e a convicção de que ao final dessa vida haverá um julgamento. Julgamento esse no qual o inimigo já está condenado, mas nós ainda não estamos. Então, se nós reconhecemos que somos pecadores, recorremos a Cristo como Senhor e Salvador e nos arrependemos, nós somos libertados desse juízo que está por vir ao final. João vai dizer também que é o Espírito Santo quem testifica a respeito de Jesus. Está em João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo dá testemunho ao pecador de que Jesus Cristo é Salvador. E assim o ser humano pode crer em Cristo. E quando acontece o arrependimento, é o próprio Espírito Santo quem opera o novo nascimento no pecador arrependido, como está escrito aí em João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Então, o convertido nada mais é do que alguém que nasceu do Espírito. O Espírito Santo o regenerou no exato momento em que ele se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. Portanto, irmãos, mesmo antes de nós sermos crentes, o Espírito Santo já agia em nós. Ele trabalhou no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele testificou de Cristo no nosso coração. E quando nós nos arrependemos, Ele próprio transformou a nossa vida, nos fez nascer de novo, nos fez uma nova criatura e nos trouxe para o convívio da família de Deus. Então, o Espírito Santo agiu em nós mesmo antes de nos convertermos. Em segundo lugar, o Espírito Santo habita em nós desde a nossa conversão. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo habita no crente. Por exemplo, nós podemos ler em 1 Coríntios 3,16 e também 1 Coríntios 6,19. No momento em que o pecador se rende a Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo e passa a pertencer à igreja invisível de Deus. Isso nós podemos ler aí mesmo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que quando alguém ouve a palavra de Deus e crê em Cristo, essa pessoa é selada com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O batismo com água que todos nós recebemos um dia, nos colocou como membros da igreja visível de Cristo, que é a igreja local, conforme aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando aqueles 3.000 foram batizados. Em Atos 2,41 diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, quando a pessoa é batizada, ela é acrescida à igreja local. Mas o batismo com água é apenas um símbolo daquilo que aconteceu no nosso interior, no mundo invisível. Quando nós ouvimos a palavra e cremos em Jesus, o Espírito Santo então nos selou, nos batizou e nos inseriu na igreja invisível de Deus. Nosso nome foi arrolado no livro da vida com o sangue do Cordeiro, de onde ninguém nunca mais poderá apagar. Os irmãos terem uma ideia, na Bíblia existem apenas 7 passagens onde aparece o termo batismo com o Espírito Santo. 5 dessas passagens falam de uma promessa futura. Nos 4 evangelhos, Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16 e João 1,33. E também Lucas novamente escreve em Atos, capítulo 1, versículo 5. Uma vez, esse termo é usado no passado, que é em Atos capítulo 11, de 15 a 17,
quando Pedro explica à igreja de Jerusalém o que aconteceu na casa de Cornélio. Porque Pedro estava pregando, e quando ele estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre os gentios na casa de Cornélio, e eles então foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro diz à igreja: então me lembrei do que João havia dito, que vós seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E apenas uma vez na Bíblia, o termo aparece em uma carta doutrinária como sendo algo do cotidiano da igreja, que é exatamente o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E nesse texto diz: todos nós fomos batizados pelo Espírito no corpo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo é o ato inicial, é o selo, é a introdução da pessoa no reino de Deus. E quando Pedro explica à igreja sobre esta passagem, ele diz que aconteceu lá na casa de Cornélio exatamente o que aconteceu com eles quando eles creram no Senhor Jesus. Vamos abrir lá em Atos capítulo 11, versículos de 15 a 17. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ele diz: aconteceu com eles o que aconteceu conosco quando cremos no Senhor Jesus. E ele falou: foi batismo com o Espírito Santo o que aconteceu na casa de Cornélio. Então, quando cremos no Senhor Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. E se você percorrer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que batismo é o rito inicial. E que batismo com o Espírito Santo não pode ser outra coisa a não ser o selo do Espírito, que acontece quando a pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia também chama essa experiência de unção com o Espírito Santo. Porque nesse momento, o momento da conversão, o pecador é consagrado, ele é separado para Deus. Vamos lá em 1 de João capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, quando nós nos convertemos, nós recebemos a unção do Espírito Santo. Quem é o ungido? É aquele que é separado para Deus. Não existe um crente na face dessa terra que não seja ungido. E não existe crente mais ungido que outro. Porque ou nós temos o Espírito Santo e somos ungidos, ou não temos o Espírito Santo e não somos ungidos. A Bíblia afirma que todo aquele que experimentou o novo nascimento é um ungido de Deus. Olha 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Assim como no Antigo Testamento, pessoas e objetos eram ungidos para servir a Deus, nós também recebemos a unção do Espírito quando nos convertemos. E essa unção nos consagra, nos separa e nos capacita para servir a Deus. A exemplo de Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É para isso que serve a unção de Deus na vida do crente,
para que o crente ande por toda parte fazendo bem e ajudando as pessoas que precisam. Unção não tem nada a ver com o homem se tornar um ser prepotente, o centro das atenções. Unção nada mais é do que uma consagração para servir a Deus. E ser ungido é fazer o bem e libertar as pessoas do jugo do inimigo. Jesus era ungido. E Pedro, escrevendo aqui, ele poderia falar de tanta coisa. Pedro viu a transfiguração no Monte das Oliveiras. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Pedro viu Jesus multiplicar pães. Pedro viu Jesus curar doenças incuráveis. Pedro viu Jesus ressuscitar os mortos. Não, ele diz, Deus ungiu a Jesus e ele andou por toda parte fazendo bem. Quer ver um crente ungido? É o crente que anda por toda parte fazendo bem, sendo boa gente, sendo cumpridor dos seus deveres, sendo bom cidadão, tratando bem as pessoas, sendo uma bênção. Portanto, irmãos, no momento da conversão, o Espírito Santo vem habitar em nós. E de uma vez por todas, ele nos sela, nos batiza e nos unge com o seu poder. E isso é permanente. Em terceiro lugar, o Espírito Santo estará conosco até o fim da jornada. Em que pese a obra do Espírito Santo ser definitiva e permanente na vida do verdadeiro convertido, a Bíblia diz que não devemos ficar estagnados, mas procurar o enchimento com o Espírito Santo. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí é uma ordem e está no presente contínuo, enchendo-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito não é o quanto de Espírito nós temos. Até porque, quando nós lemos em João capítulo 3, versículo 34, nós vamos ler lá que Deus não dá o Espírito por medida. Nós não recebemos o Espírito Santo a conta-gotas. O Espírito Santo é uma pessoa. Ou ele habita em nós, ou ele não habita em nós. Então, ser cheio do Espírito Santo não é a quantidade de Espírito que nós trazemos para dentro de nós. Ser cheio do Espírito é o quanto de nós que o Espírito Santo controla. Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 18, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O Espírito Santo, quando ele vem habitar em nós, ele deseja controlar todas as áreas do nosso ser. Só que todo mundo sabe que o Espírito Santo é Deus e Deus não arromba portas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Dificilmente alguém vai se converter completamente sob o controle do Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo em que a conversão traz consigo o decreto de que nós somos santos, ela também nos coloca num processo de santificação. Ou seja, o Espírito Santo, ele quer ir se entranhando dentro de nós e expulsando tudo que é carne, tudo que é treva, tudo que não presta. E cada espaço de nós precisa ser rendido ao Espírito Santo para que ele possa controlar. Geralmente, quando vamos a Cristo, nós entregamos a nossa alma a Deus. Mas muitas pessoas não entregam o coração a Deus, não entregam sua vida sentimental a Deus. Não deixam Deus opinar sobre com quem elas devem se relacionar. Homem, mulher, amigo, amigo. Não, minha vida sentimental é comigo. Algumas pessoas não rendem sua vida profissional ao Espírito Santo. Não, minha profissão é que eu vou escolher. Não oram, não sujeitam suas decisões ao Espírito Santo. Há pessoas que não entregam sua vida ministerial ao Espírito Santo. Elas querem escolher o que vão fazer na igreja e não se rendem. Quantos não entregam sua vida financeira ao Espírito Santo? E dizem que a área financeira é a última área onde o Espírito Santo consegue chegar. É difícil render essa área a Deus. E a gente vê crentes antigos no Evangelho que até hoje têm dificuldade de se manterem fiel nessa parte.
Então o Espírito Santo, ele quer ir entrando. O apóstolo Paulo chegou no nível que ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos a mente de Cristo. Olha que maravilha. Então isso é ser cheio do Espírito. É nós nos abrirmos para que o Espírito Santo controle cada área da nossa vida. Será que o Espírito Santo já controla a nossa boca? E as palavras que saem da nossa boca são palavras que edificam? Será que o Espírito Santo já controla nosso pensamento? Nós temos peneirado aquilo que ocupa o nosso pensamento, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Será que o Espírito Santo já controla nossos impulsos? Quanto mais rendermos ao Espírito, mais seremos cheios dele. A expressão cheio do Espírito aparece 10 vezes no livro de Atos. E em todas as vezes, ele está capacitando pessoas para fazer a obra de Deus. Você vai ler em Atos 2, 4 e 11, Atos 4, 8, Atos 4, 31, Atos 6, 3, 6, 5, 7, 55, 9, 17 e 20, 11, 23 e 24, 13, 5 e 9 e 13, 49 e 52. Sempre que alguém estava cheio do Espírito, pleto pneuma, eles estavam fazendo a obra de Deus. É exatamente o que Jesus deixou escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder, dínamos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, ser cheio do Espírito é estar capacitado para fazer a obra de Deus. E essa capacitação, que é operada no crente pelo Espírito Santo, envolve a distribuição de dons espirituais. E isso é muito bom. Os dons são ferramentas, são equipamentos para que o crente possa cumprir os propósitos de Deus na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que todo crente possui pelo menos um dom. Não existe crente sem dom. Você pode ler isso, por exemplo, em 1 Coríntios 7, 7 e em 1 de Pedro 4, 10. O crente tem dom. Isso porque a presença do Espírito Santo em todo crente, por si só, já é um dom. Lá em Atos 2,38 diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, se todo verdadeiro crente tem o Espírito Santo, e se o Espírito Santo já é um dom, não é de admirar que os crentes recebam dons para que possam servir ao Senhor. Nós temos 6 listas principais de dons no Novo Testamento. Tem uma lista em Romanos 12, de 6 a 8. Tem uma outra lista em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Tem uma lista em 1 Coríntios 12, de 28 a 30. Tem uma outra em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Uma outra em Efésios 4, de 8 a 14. E uma lista em 1 de Pedro 4, de 8 a 11. Nessas listas, e em alguns outros versículos isolados, nós podemos descrever 32 dons espirituais. E esses dons, eles são divididos em 3 categorias, basicamente: dons carismáticos, dons ministeriais e dons de serviço. Carismático vem da palavra caris. Caris também é traduzido como graça. Então, dom é graça, dom é dádiva, dom é presente. Quem recebe um dom não fez por merecer. Não se recebe um dom porque se buscou, porque se fez algo em troca. Dom o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, visando um fim proveitoso. Ponto. Quais são os dons carismáticos? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, cura, discernimento de espíritos, fé, operação de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os dons ministeriais que aparecem nessas listas: apóstolo, doutor, ensino, evangelista, exortação, governo, mestre, ministério, missões, pastor, presbítero, presidência. Dons de serviço: administração, contribuição, diaconia, habilidade manual, hospitalidade, martírio, misericórdia, pobreza voluntária, serviço e socorro.
São dons que a gente recebe para servir. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, versículo 7 e versículo 11, nós vamos ver lá que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E ele distribui a cada um conforme lhe apraz, visando um fim proveitoso. Portanto, o Espírito Santo, essa pessoa, esse Deus, que é o que caminha conosco, ele nos capacita a servir a Deus, nos enchendo dele mesmo, ou seja, ele quer ocupar a nossa vida, e ele também quer distribuir dons espirituais para nos capacitar a servir a Deus. A presença do Espírito Santo no crente faz também com que ele produza o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Perceba que não são frutos. Trata-se de um só fruto, com 9 sabores. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ou fé, em outra tradução, mansidão e domínio próprio, ou temperança, em outra versão. Fruto não tem nada a ver com dom. Fruto é aquilo que o Espírito Santo produz dentro de nós com o seu enchimento e que transborda em atitudes, em estado de espírito. Vocês percebam que esses sabores do fruto faz com que o crente fique bem com ele mesmo e bem com as pessoas. Isso tem a ver com o caráter cristão, fazendo com que o crente possa refletir no exterior aquilo que o Espírito Santo está fazendo no seu interior. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos transforma dia a dia, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Jesus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo que nos ensina o que dizer em situações difíceis. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12 diz assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. É o Espírito Santo quem nos guia no caminho da verdade, não deixando que sejamos confundidos. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo quem nos lembra a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É o Espírito Santo quem nos consola nos momentos de dor e sofrimento. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Há momentos, irmãos, que não há palavras que se possa dizer. Na porta da capela mortuária, na porta de um CTI, num corredor de hospital, um momento em que a gente não pode fazer nada. Ou Deus consola por meio do Espírito Santo, ou não tem o que se fazer. E a Bíblia diz que quem opera nesse momento consolando, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós junto ao Pai. Olha o que diz Romanos capítulo 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E finalmente, é o Espírito Santo quem testifica em nosso coração a certeza da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que o crente pode ter certeza da salvação? É só o Espírito Santo. Ele dá testemunho com o nosso espírito. Então nós podemos concluir com tudo isso, que o Espírito Santo é o nosso grande e fiel companheiro nessa caminhada.